Fala aí, seja muito bem-vindo mais um Tanino Cast no ar. Eu me chamo Edio e este não é um podcast de vinho, é um podcast com vinho. Aproveita, já segue o canal, se inscreve, deixa o like, comenta, fala o que achou do episódio. Isso é muito importante para eu continuar gravando. E hoje eu tenho a felicidade de falar com o meu amigo Bruno Hora, cofundador da Smart Invest, uma das maiores empresas de investimento do Brasil, com mais de 15 bilhões em custódia, 70 escritórios e mais de 1.000 colaboradores. O Bruno também é muito ativo nas redes sociais, fala de empreendedorismo, criatividade e está sempre viajando. Bruno, seja muito bem-vindo, meu amigo. Saúde, cara. Eu que agradeço o convite, né? Finalmente. Provavelmente vocês não saibam, né? Mas eu e o Bruno, a gente se segue na rede social há muito tempo. Mas hoje é a primeira vez a gente se conhecendo aí pessoalmente. Vamos tomar um vinho. Um não, né? Porque eu já vi que tem mais vinhos espalhados aqui. Trouxe o exército. No programa vai ser um, mas no after vai ter mais vinhos pra gente tomar. Bruno, cara, você tem uma história muito legal. Eu acho que esse é o mote da nossa conversa hoje. É muito glamouroso falar que é um escritório, uma empresa com 15 bilhões em custódia, mas parece que foi assim do nada. Verdade. Né? Como que sua trajetória com investimento começou? Enfim, sua vida, né? Claro, tá a versão resumida aí. Mas isso que você comentou, Ed, é interessante, né? Principalmente nesse mundo de rede social. A gente fica tão apegado às fotos ali, e aí o Instagram recheado de narrativas heróicas, todo mundo feliz, todo mundo bem sucedido, e a gente acaba ignorando o filme, né? Então quando a gente pega a foto atual, a gente normalmente ignora o processo. E eu gosto muito de falar sobre isso, inclusive quando eu tenho oportunidade. Eu trabalho no mercado financeiro, deve ter uns 20 anos ali, um pouco menos, uns 19 anos. E eu entrei pelo mercado financeiro por uma porta não convencional, assim, não foi a porta da Faria Lima. Eu vim de uma família muito pobre, eu nasci num lugar chamado Morro da Providência, lá no Rio de Janeiro. Grande parte de sair da favela foi minha mãe que fez, uma guerreiraça, 4 faculdades, fiz concurso público com 40 e tantos anos para conseguir alguma estabilidade para a família. E nesse meio tempo, minha mãe tinha um mantra maravilhoso que era o seguinte: teto e comida é comigo. Todo o restante é com vocês, eu e meu irmão. E aí a gente já fez de tudo. Já vendi coca na praia, já fui estoquista de loja, já consertei prancha de surf. E fui técnico de informática sem ter nenhuma formação em informática. Todo adolescente era bom em computador, né? Então Sim, você conseguia. E aí, numa dessas, quando eu era técnico de informática, eu atendia um banco, atendia o RH de um banco, todo mundo me adorava lá. E aí entrei num processo seletivo para ser posso ajudar aquele cara com coletinho numa agência bancária. Eu quero sacar dinheiro. Aqui, senhor, por favor. É isso. O objetivo era evitar que as pessoas entrassem na agência e ajudar, principalmente ali na Zona Sul do Rio de Janeiro, a ajudar o senhorzinho, a senhorinha ali no caixa automático, sacar a aposentadoria. Foi minha porta de entrada para o mercado financeiro. 9 anos passaram em bancos e a gente empreendeu, a gente resolveu abrir um negócio, eu e 2 amigos, um do banco. E uma década depois, em janeiro, agora a gente fez 10 anos de Invest Smart, e a gente chegou nessa marca de 15 bilhões de custódia, de mais de 1.000 pessoas, agora já são mais de 70 escritórios. Então o filme, ele conta muito mais que a foto, né? E tem uma etapa dele que eu gosto de frisar, que é interessante, e que pouca gente que prega essas narrativas heróicas, que meio imediatistas, etc., falam, né? Quando eu saí do banco, 9 anos trabalhando em banco, quando eu saí do banco, eu tinha uma renda X, era 2012, aí a gente foi empreender. A renda que eu tinha em 2012, só fui ter lá de novo em 2018. Ou seja, eu tive que fazer aqui um J ali. Uhum. Né? As pessoas gostam de atalhos, né? E nada é fácil. E é importante que isso seja falado, porque eu vejo hoje a rede social como um grande gerador de ansiedade nas pessoas, né? Todo mundo acha que tudo tem atalho, que todo mundo vai enriquecer do dia para a noite, que você vai abrir uma empresa e de repente você vai ser o próximo Elon Musk. Então é bom, às vezes, a gente tirar um pouco dessa narrativa heróica e trazer um pouco de realidade, né? É o que eu faço. E lá no banco, como é que você se destacou e conheceu seus sócios e vocês tiveram essa ideia? Como é que era a rotina? Eu nunca me destaquei no banco, tá, pra ser honesto. Eu era muito bom
problem solver. Assim, eu resolvia tudo. Uma coisa que foi um presente que minha mãe me deu sem saber. Eu falava inglês, isso me abriu muitas portas no banco. Quando eu entrei para uma área que eu tinha que me destacar, eu me destacava. Nunca era o top. Demorei para ser top 5, top 10, mas fui sempre. Nunca fazia vergonha. Era aquele aluno que sempre passava um pouquinho acima da média, mas não era o aluno nota 10. Esse fui eu no banco. Mas eu sempre tive apetite a risco. A verdade é que o que me motivou ali a sair, pedir demissão com alguma estabilidade, numa fase boa da carreira e jovem, era que eu tinha apetite a risco, assim, em qualquer campo da minha vida, seja profissional, em tentar algo novo, seja em fazer uma viagem sozinho, eu já conheci, sei lá, pelo menos uns 20 países viajando sozinho. Então, eu acho que esse apetite a risco e a vontade de poder exercer um pouco da minha criatividade, poder não ter muita barreira, muito protocolo ali, você poder criar algo, foram os meus motivadores. E em algum momento da minha vida profissional, eu e o Samir, que é um dos meus sócios, que foi quem me levou, inclusive, a gente trabalhava no mesmo banco, na mesma função, mas não se conhecia, só que a gente tinha um grande amigo em comum, que aí fez essa ponte, apresentou a gente estava ali em fases bem parecidas de querer fazer algo diferente, querer construir seu próprio negócio, e aí deu certo. E esse amigo em comum foi o Marcel? Não, foi o Marcel. O Marcel era um grande amigo do Samir que veio junto. Esse grande amigo era o Léo, que ele começou na empresa, é engraçado, né? A gente foi muito amigo, eu ajudei ele numa fase profissional dele na época de banco, ele me apresentou o Samir, ele começou com a gente, só que ele tinha um outro plano de vida tão nobre quanto e tá numa fase excelente de vida também. E ele apresentou e 2 anos depois ele saiu da empresa. Foi bem legal, assim, como as coisas acontecem. Né? É que o Samir eu não lembro se eu conheci. O Marcel sim, que já participou de evento. E até uma curiosidade que eu conto lá na frente. E aí esse início, o que passou na cabeça de vocês? Vamos montar um escritório de investimento. Porque, beleza, 10 anos atrás talvez não tivessem tantos como hoje. Mas é uma barra, né? Não, na verdade a gente chegou sem saber o que estava fazendo. Completamente, assim. Tanto que a gente deu muito de cara na porta. As coisas começaram a ganhar forma mesmo, a gente encontrar o nosso modelo de negócio. 2017 para frente, na verdade. E só começou a ganhar escala mesmo 18, 19. Assim. Então foi um processo bem moroso e muita cara na porta. Que é um pouco do processo do empreendedor, né? Você dá de cara na porta 1, 2, 3 vezes, aí uma abre, aí aparecem outras 8 portas para você dar de cara até você encontrar. E a gente foi muita tentativa e erro. Eu acho que o empreendedor, e uma coisa que a gente fez muito bem, eu gosto de comparar o empreendedor com um cientista assim, de laboratório. Que ele bota aqui um negócio aqui, outro negócio aqui, bota o terceiro, explode, aí ele volta, aí ele já não usa aquele terceiro. Então, um processo grande de tentativa e erro, que hoje é quase cultural na nossa empresa. Então, a gente tem lá 1.100 pessoas que têm a liberdade de tentar algo novo e são estimuladas a errar, porque não tem outro processo para você construir algo se não for através de tentativas e erros, né? Quando eu falo sobre criatividade, que diferente de quase tudo no mundo, quando o assunto é criatividade, a quantidade e qualidade, elas caminham meio que de mãos dadas, assim, não é a direção oposta. Ou você faz muito, ou você faz bem. Para você fazer algo muito fora da curva, não tem muito jeito. É quantidade de tentativas. Eu tenho um exemplo que eu gosto de usar. Eu vou falando, hein? Se deixar... Temos 2 horas, temos vinho, tem mais vinho. Tem um exemplo que eu adoro falar, que é sobre um empreendedor que todo mundo conhece, que é o Thomas Edison. Thomas Edison registrou centenas de patentes para ter 2 ou 3 invenções geniais, né? Então, é engraçado quando a gente pensa nele, a gente pensa em 2, 3 invenções geniais e esquece das centenas de patentes que ele registrou e que não deram em nada. E tem um estudo interessante que fala que as invenções mais geniais dele nasceram nos períodos que ele estava registrando mais patentes. Então, quando ele estava tentando mais, era quando ele conseguia algo genial. E tem depois você pode botar no Google, que é a boneca do Thomas Edison. No mesmo período que nasceu a lâmpada, etc., Thomas Edison conseguiu inventar uma boneca que era tão horrorosa que, além de assustar as crianças, assustava os pais das crianças, que passavam umas correntes elétricas, assim, era um negócio meio doido. Então, é um pouco dessa máxima, assim. Você tem que estar tentando, testando e criar ali aprender a assumir risco com segurança, né? Errar e consertar rápido, né? Errar barato e rápido. Esse é o segredo, talvez.
E aí, quando você fala de criatividade, depois a gente até volta na questão do escritório, que eu acho que é bacana. Sim. Você apresentou um TED no Leblon. Sim. E foi esse o assunto. E aí, cara, foi uma sacada muito genial que você trouxe outros exemplos, né? Do Picasso. Trouxe Picasso. Eu trouxe o do Picasso, que é sobre Guernica, que fala muito sobre isso de tentativas e erros também. Porque o que acontece? Quando você pensa no Picasso, o que você visualiza? A obra pronta, um cara perfeita, genial, né? que ele pegou o pincel, entrou ali uma tarde numa sala, no final da tarde nasceu uma obra de arte. O Picasso tem algumas centenas de obras-primas, só que ele tem mais de 20 mil criações. Ele fez tapete, fez vaso e ninguém quis saber desse negócio. Mas Guernica tem uma particularidade que eu gosto, que é o seguinte: foram precisos 79 rascunhos para sair a obra final. E aí quando eu falo isso, quando eu li isso, inclusive, eu pensei, bem, o Picasso foi lá, fez o primeiro rascunho, achou horroroso, fez o segundo, melhorou, aí lá no 50º, muito melhor, e a versão final do quadro nada mais foi que o último rascunho com algum retoque. E aí nesse artigo que eu li, enfim, quando os especialistas analisaram Guernica, eles perceberam que na obra de arte final tinham fragmentos do rascunho 5, do rascunho 4, ou seja, foi o excesso de tentativas, erros e de repetição que fez com que Picasso produzisse uma obra de arte, né? E é um pouco disso que eu falo, que a gente às vezes acha que um empreendedor mega bem-sucedido, ou um grande artista, ou o que for, ele tem algo de diferente no DNA, assim, e na verdade eles simplesmente são mais resilientes e focados que a grande maioria. Tem nada de diferente no sangue ou no DNA, enfim, são características que são treináveis, né? Talvez 90% dos pintores e artistas tivessem parado no rascunho 2, 3 e falassem, aqui não tem jogo, e não chega nos 70, 80, sei lá. Cara, isso é sensacional. Gostei muito do... Como é que foi esse evento para participar? Como é que chegou até você? Um conhecido... É um negócio meio franquia, né? Então, um Aham. conhecido, ele tinha a franquia do TEDx Leblon, e aí ele estava procurando pessoas, e aí por indicação e por lembrar de mim, etc., ele me convidou. E para mim é uma outra coisa que é um drive meu, assim, foi muito desafiador. Porque tem um protocolo TEDx, né? Você tem tamanho, tem um roteiro, tem uma curadoria, etc. E eu pensei assim, cara, eu vou encarar isso como um desafio de algo que eu não sou tão bom, que eu não me achava tão bom, que era falar em público, até que eu melhorei, tá? Falar em público, e o desafio do TEDx é que eu queria fazer 100 slides. Então eu decorei 8 páginas, eu conversei com amigos meus de teatro e etc. E falei, cara, ninguém decora 8 páginas em filme, teatro até sim, mas em filme você faz ali 3 cenas, depois você dá uma relida, etc. Então eu decorei 8 páginas sem interação, né? Que não é uma conversa com contexto, é você e o público. E madrugava treinando, falava de trás para frente. Se colocar em situações difíceis também é algo que me ajuda a evoluir, né? E essa foi uma das mais desafiadoras que eu tive ali, ficou legal. Óbvio, quando você mesmo vê, você pensa, pô, poderia melhorar milhares de coisas, mas... Ficou sensacional, cara. Porque é nítido que você não está lendo, né? Até pela sua expressão ali. Não é um bate-papo, não é um negócio que vai e volta, ele é muito coerente. Eu falei, pô, o cara leva jeito pro negócio, e dá para fazer mais, e dá para investir nessa área também. Mas eu fui no estilo Picasso. Se ele fez 79 rascunhos, eu acho que eu ensaiei umas 300 vezes. Muito bom. Bom, voltando pro escritório, primeiro, vamos pro mais básico. O que faz um escritório de investimento? Como é que é o modelo de negócio? A XP foi o precursor dessa desbancarização, né? Que desde sempre pensava em dinheiro, pensava em investimento, você pensava nos bancões no Brasil. E a XP ela ainda é assim, mas quando ela era só ela no mercado, nesse mercado de assessoria de investimentos, ela teve a sacada, copiando uma empresa americana muito bem sucedida chamada Charles Schwab, de deixar de ser um negócio comercial e ser uma plataforma.
Então a XP ela tinha uma grande plataforma que dava acesso a qualquer tipo de investimento, que batia muito de frente com como os bancos eram, que você entrava num banco, só tinha produto daquele banco e o gerente tinha a meta daquele produto. Então existia esse conflito de, será que estão oferecendo para mim o que é bom para mim, ou o que é a meta do gerente, ou o que é bom para o banco? Então a XP navegou muito nesse processo de desbancarizar e tentar combater esse conflito de interesse. Para fazer isso, na época, 10 anos atrás, ela batia na porta de gerentes de banco e outras pessoas de qualquer outra área parecida e tentava convencer elas a empreender. Cara, sai do banco, abre aqui um negócio. E numa dessas a gente conheceu o Benchmall e outras pessoas e a gente comprou a ideia. Era o que a gente sabia fazer, era só o que a gente sabia fazer, na verdade. E a gente foi, assim, foi muito no impulso, sabe? Não foi nada muito planejado, vamos me segurar aqui, etc. Assim, cara, vamos. Pede demissão, pediu, 2, 3 meses depois eu pedi, aí depois o Marcel chegou e aí foi todo mundo. A gente foi aprendendo a empreender, que é um negócio também interessante, assim, né? Dificilmente tem a coisa que eu vejo muitos empreendedores me procuram no Instagram e muita gente com muita ideia, com muito plano e etc., porém ali meio que na inércia, com alguma dificuldade de dar o primeiro passo. E a gente, sem nenhum conhecimento, a gente acabou dando o primeiro passo por vontade mesmo de sair daquele universo que a gente estava. Mais por vontade que por necessidade, é porque a gente queria, de fato, construir algo. E o que a gente percebeu, que é hoje um pouco da dica que eu dou para quem está com a ideia? Você dá o primeiro passo, muda a sua perspectiva completamente. Por mais que o primeiro passo seja para um lado completamente errado, tá? O problema é que da inércia você não tem muita informação de para onde você tem que ir. Se você der 2 passos errados, pelo menos você já aprendeu alguma coisa. Então, 2, 3 passos depois que você empreende, que é um período curtíssimo, às vezes de meses, você já é outra pessoa, você já tem outra percepção da sua ideia, você já tem outra percepção do seu produto. Então a gente fala assim, cara, o primeiro passo, sair da inércia, por mais que seja assim, sem muitas certezas, ele muda muito o empreendedor que você se torna, sabe? Às vezes a pessoa fica lambendo a cria lá, não, vou mudar aqui, quero começar perfeito. Não vai funcionar. Dá 2, 3 passos, vê o que aconteceu, e aí você começa a pegar um pouco dessa cultura da tentativa e erro, aprende a tomar risco, aprende a testar seu produto, que é uma coisa que você vai aprendendo junto com a criação do próprio produto, e funciona. E aí você falou da coragem e também mencionou que levou 4, 5 anos aí para igualar a renda. Pra igualar. E teve algum momento que você olhou e falou assim, cara, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso? Tipo, deu uma vontade de desistir, deixa eu bater no banco e voltar? Teve muito perrengue, tá? Assim, mas vontade de desistir, não. Teve, assim, períodos difíceis, de se endividar, mudei para São Paulo, depois voltei para o Rio. Em 2015 a 2020 eu morei em São Paulo e vim morar num kitnet de 22 metros quadrados. Assim, perrengue teve, assim, dá para fazer uns 3 livros só de perrengue. Mas vontade de desistir, não. Porque depois que você casa algo que você gosta, com pessoas que você ama junto, e você consegue vislumbrar ali no médio e longo prazo que aquilo vai dar certo, que você testou e funcionou, é muito difícil você querer desistir. Inclusive, o dinheiro, ele perde um pouco da importância no processo. Assim. Fiquei zero incomodado em perder renda, zero incomodado em ter que diminuir meu padrão de vida em vários momentos, principalmente ali nos primeiros 6 anos. Nenhum problema com isso, porque eu conseguia ali visualizar. Também a gente era muito obcecado no bom sentido pelo negócio, a gente amava aquilo, a gente via futuro naquilo. Então funciona quando você está empreendendo em algo que você tem aptidão. Porque às vezes você gosta de um negócio que você não é bom. Mas às vezes eu respirei mercado financeiro por 9, 10 anos no banco, eu gostava muito do mercado de investimentos, eu estudava aquilo por prazer, não por obrigação. Então funcionou, eu gostava. Depois me descobri que eu conseguia conquistar pessoas, gerindo elas por empatia. O pessoal via a gente trabalhando 10, 12 horas e vinha junto com a gente, ficava um negócio ali, a gente brinca. Tem muita empresa que fala que se autodenomina uma família, né? Eu brinco que a gente é uma seita ali.
A galera é todo mundo na mesma página, todo mundo querendo construir algo, todo mundo se sentindo parte daquilo, e de fato são. Hoje a gente tem mais de 300 sócios. Então, assim, é um bolo que a gente quer dividir com uns 1.000 se a gente conseguir. Entendeu? E eu ia te perguntar isso, no banco você já tinha um cargo de gestão? Eu era gerente de contas, alta renda. Legal. Era isso. Mas aí no escritório você volta mais ou menos para a função do assessor, do analista. Isso. Eu fui assessor por 2, 3 anos. Aí depois a própria empresa já pediu demanda mais de gestão, já não, assim. Hoje eu brinco que eu não olho mais mercado financeiro. Uhum. Hoje meu dia é ver o clima, cultura, turnover do negócio. Somos 10 diretores lá hoje, cada um tem seu guarda-chuva. E a minha vida é meu guarda-chuva, que é marketing e expansão. Então eu vejo isso. Eu nem sei mais quanto está a bolsa, faço a menor ideia, mas eu sei exatamente quantas pessoas estão entrando e quantas pessoas estão saindo e por que estão saindo e o que eu faço para que elas não queiram sair. Então a gente virou a chave para empresário cedo, que eu acho que foi um grande acerto. Porque às vezes quando você é um bom vendedor de algo, é muito difícil você virar a chave para ser um empresário, o cara que toca a operação. A minha pergunta era nesse sentido, porque é muito fácil você ser um bom vendedor, um bom assessor e comandar uma equipe de 1.000 funcionários é outro negócio. Outro negócio completamente diferente. E normalmente nessa transição perde-se renda. Porque quando você vende, hoje eu vou fazer na minha indústria, o assessor de investimentos que prosperou financeiramente, ele fez ascendeu em renda. E para ele largar aquele ciclo de vendas, aquela carteira que ele construiu para fazer alguma outra coisa, ele não consegue fazer isso sem perder renda. Então, talvez o mais difícil desse processo é entender que você é um bom vendedor, que você vende 300 do seu produto, mas você não vai conseguir vender 30 mil. Uhum. E aí, a transição do 300 para o 30 mil passa por 300 virar 200. Então, é um pouco de renúncia, que é o que é muito difícil se empreender sem renunciar de nada. Quem conseguiu, me ensinem, por favor. mas é um pouco do que a gente aprendeu apanhando. Tá? Você falou que não olha mais bolsa. Hoje, o seu único negócio é o escritório ou você ainda mantém uma carteira particular? Não sei se você trata sobre isso, mas como que você divide aí sua parte financeira? Uma das coisas que a gente, como empresa, fez foi virar a chave 100% para empresário, para gestor. Então, hoje eu não tenho cliente, eu sou zero assessor de investimentos, eu não tenho uma carteira de clientes, eu não tenho que orientar. Das 1.100 pessoas, 850 são assessores de investimento, que são os caras que estão lá falando com o cliente. Esses sabem quanto está a bolsa, quanto está o dólar, o que tem de boas oportunidades, boas ofertas no mercado. Todos os outros que não fazem parte desse ecossistema, essa parte mais comercial do nosso negócio, eles têm ali a sua missão, um indicador que os mede, etc. Então, eu hoje sou zero assessor de investimentos. Como é um tema que eu gosto, acaba que a parte didática eu sei. Eu sei o que é um fundo, obviamente, eu entendo dos fundos imobiliários, eu entendo de bolsa, eu entendo de cripto, mas se você me perguntar sobre o que aconteceu ontem, eu faço ideia. O que aconteceu ontem no marketing, na expansão. Mas pessoalmente, você hoje tem uma carteira sua ou seu foco é só o escritório? Só. Eu tenho um assessor. Entendi. Nem o meu eu olho. Né? Uhum. Assim, eu nem olho. Assim, uma coisa que eu recomendo, inclusive, para quem gosta de bolsa, eu não tenho acesso à minha conta. Meu assessor, senão você fica olhando a bolsa, aí você começa a dividir energia, depois você vai querer, vou pensar que vou ler aqui para ver se eu compro algo. Eu nem acesso. Eu só vejo um extrato mensal ali e foi. Ponto. E a pergunta foi nesse sentido, dividir energia, né? Quem quer abraçar o mundo não faz nada direito às vezes, né? E quando você tem 1.000 pessoas, tem muita batalha para travar, né? De melhorias. E se você não escolher essas batalhas, você não vai conseguir travar todas ao mesmo tempo. E aí a XP fez o IPO, foi em 2020? 19? 11 de dezembro de 2019. Quase 20, tinha isso na cabeça. E aí você estava lá em Nova York. Foi legal. Como é que foi isso? Eles levaram todos os escritórios? Como é que foi esse processo para vocês? Antes do IPO, a XP, a gente recebeu o convite para virar sócio da XP. Então, antes, em 2018,
A gente era uma empresa que usava a plataforma da XP, éramos parceiros. Em 2019, a gente virou sócio da XP. A gente e alguns outros escritórios, as maiores operações da época. E aí, como a gente tinha virado sócio, e parte dos sócios foram lá para Nova York para tocar o sino, etc., a gente foi convidado para ir junto. Foi uma experiência assim que se eu nem nas minhas projeções mais otimistas eu imaginava que eu ia estar fazendo um negócio desse. E você já é um cara que gosta de viajar. E normalmente dentro do cenário ali de investimento não te dava essa possibilidade, né? Agora com 1 milhão de escritórios aí, expansão bombando, você não para em lugar nenhum, né? É difícil te achar. E o legal é que você consegue mesclar um pouco do profissional e do pessoal, né? Então as pessoas empreendem achando que vão ganhar qualidade de vida, né? Lê do engano. Pelo menos no começo. Então viajei muito a trabalho. E viajar, a minha história de viagem, essa história eu nunca contei num podcast, é engraçado. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu adquiri, algo que eu acho, não sei se é, tá? Que era uma mini síndrome do pânico. Eu tava jogando bola com os amigos, e aí eu passei mal do nada. Aí fui no médico, passei mal, assim, pressão baixa, sei lá. Uhum. Como eu era moleque, assim, ficava muito tempo sozinho em casa, que minha mãe tadinha, 2 empregos, aí ficava eu e meu irmão em casa. Eu comecei a criar um negócio que eu ficava sozinho e começava a passar mal. Aí, assim, família, a gente já era, classe média baixa, classe média, morando num bairro chamado Rio Comprido, lá no Rio de Janeiro. Eu falei, caraca, como é que eu vou vencer isso? Aí eu pensei, eu trabalhava no banco já, juntava ali PLR, férias, aí encurtava as férias, juntava um pé de meio, eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, já que o meu problema porque era assim, eu era muito novo, né? Eu ficava sozinho, eu começava a passar mal. Eu ouvi o barulho da fechadura, minha mãe chegando, eu ficava bem. Então era um negócio muito mental, assim. E aí, pra resolver isso, eu falei assim, eu vou passar 20 dias sozinho em um lugar que eu não conheço ninguém e não falo a língua. Que aí ou eu resolvo ou eu morro. Das coisas. E foi isso, aí fiz o primeiro mochilão, que parte foi sozinho, depois acabei fazendo amigos e convencendo outros amigos a entrar no meio. E quando eu viajei sozinho, passei 4, 5, nessa nossa viagem, 2, 3 países, eu comecei a pegar um gosto muito, muito, assim, por viajar. Virou um dos maiores, ainda é, um dos maiores prazeres da minha vida. Então, vamos para Nova York a trabalho para o IPO. Eu vou dar um jeito de esticar ali um pouquinho. Ou então, o que aconteceu esse ano, a XP vai patrocinar a Aspen. A gente vai lá, passa uma semana esquiando. Então, hoje, uma década depois, eu consigo fazer boas viagens. Inclusive, os 2 vinhos que eu trouxe são frutos de 2 viagens, né? Uma de Borgonha e outro que, né, vinha, a grapa, foi de Punta del Este, lá do Uruguai. E depois a gente vai num assunto e volta, né? Já que tá falando de viagem, e você gosta pra caramba, essa foi o quê? Sua 3ª Copa do Mundo? Eu fui pra Rússia. Né? Brasil você deve ter acompanhado, né? Então, contando o Brasil foi. E fui pra Doha agora. E essa do Catar você não ia, de última hora te fisgaram. Cara, foi muito por acaso, foi engraçado. Eu tenho um grande amigo que ele é piloto da Qatar Airways. E a gente é grande amigo, só que ele mora muito longe, a gente tem um contato ali, meio WhatsApp, etc. E aí quando eu voltei da Rússia, eu conheci uma galera do MVA, do Movimento Verde e Amarelo, era um grupo de WhatsApp, eu toquei em blocos. Eu toco em blocos de carnaval do Rio de Janeiro, então eu sabia tocar, então juntou uma bateria. E hoje, nessa Copa do Catar, o negócio tomou outra proporção. Já começou na Rússia. Começou na Rússia, né? Isso, na Rússia que eu os conheci, juntei, tocava junto. No Brasil, eventualmente, eu os encontrava, muito raro, mas era mais viajando. E aí, você se inscreve no site da FIFA e você é sorteado, né? Então, eu me inscrevi lá para ser sorteado. Aí comecei a namorar, eu falei, caraca, aí não fui sorteado. Aí eu falei, cara, não fui sorteado, eu acho que não é pra eu ir dessa vez. E aí foi chegando perto da Copa, um amigo meu do MVA falou, pô, Bruno, tu não vai, não acredito. Eu arrumo os 3 ingressos do jogo do Brasil pra você pelo preço de custo. Eu falei, caraca, como é que o meu problema era não ter os ingressos do jogo. E aí eu fui, beleza. Aí fui pesquisar passagem. Não, cara, passagem eu torro tudo de ponta aqui que tem na minha vida, dou um jeito pra ir. Aí fui pesquisar hospedagem. A hospedagem em Doha
é tudo que a mídia falou, assim, é surreal, surreal. Não tinha lugar barato, a cidade ela é bem pequena, assim, o arredor dela é um deserto mesmo. Então Eles construíram tipo umas vilinhas no deserto, ali, umas Sim, barraquinhas, trailer, né? Barraquinha, sei lá. Era um perrengue, eu acho. Não fiquei lá. 2 ou 3 cruzeiros estacionaram lá e ficaram de hotel. Aham. E eu falei, caraca, a passagem tá muito cara, não tem como. A passagem dava, a hospedagem tava muito cara, era tipo $800 dia, 900, impossível. E aí esse meu amigo foi pro Brasil, aí eu marquei um vinho lá em casa. Falei assim, vou juntar todo mundo aqui, aproveitar que aproveitar que o Veras tá aqui, vamos juntar. Quando ele foi lá, ele falou, pô, fica lá em casa. Eu arrumei um lugar pra ficar Nossa, de graça, que tinha bebida, que é um problema, né? Aham. Lá, quem não... Tem uma cota lá que eles podem comprar de bebida, e aí então tinha bebida em casa, pô, super E bem aí recebido. pode consumir em casa. Dentro de casa. Nem no, Pisou na calçada, já era. nem na... Eu morava num prédio lá na The Pearl, assim, um bairro que bem de gente que não é Qatari. Nem na piscina podia. Aí tem aquelas zonas hoteleiras, né? Você vai no hotel, o hotel tem 3 restaurantes, um clubezinho, etc. Ali você pode beber. Mas quando você sai de lá, tipo, eu lembro que era horroroso, né? Que você ia pro esquenta do jogo do Brasil dentro da zona hoteleira, aí enchia a cara lá, aí depois você ficava de ressaca no meio do jogo, né? Porque aí você não bebe mais, aí você pega o metrô, entra no estádio, aí não fica sem beber, e depois vai beber só no final do dia, quando você volta lá pra zona hoteleira 8 horas depois, você tá de ressaca no meio da partida. Mas foi uma experiência bem legal. É uma cultura muito diferente, pra gente que tem essa cultura mais de pessoas, né, do brasileiro, principalmente do carioca, é bem assustador. Não assustador, vai. Obviamente, todo país tem sua cultura, tem seus problemas, é diferente. O país é muito organizado. A sensação de segurança é surreal, assim. Nada acontece. Tranquilo, pode andar de madrugada sozinho na rua, no meio da rua, nada vai acontecer. Sensação de segurança muito grande. Mas você sentia isso do país ser assim ou porque era a Copa do Mundo? Eu acho que era do país. Diferente da Rússia. Da Rússia dava para Você perceber que percebia era a Copa do Mundo. Era um esquema armado para aquele isso. momento. Quando acabasse a Copa do Mundo, ia voltar o caos. Assim. E na Rússia eu não me senti seguro, principalmente fora de... Eu tenho episódio engraçado, uma história. Se a gente for entrar em história de viagem... Não, pode entrar, bicho. A gente tem horas, aqui tem vinho. Eu passei por uns 2 episódios. Um que eu acho que... Um de racismo mesmo, surreal, assim, na Rússia. Que foi o seguinte... Quando a gente estava em Moscou e São Petersburgo, são cidades muito grandes, são grandes polos financeiros ou polos. É uma cidade estudantil gigante, São Petersburgo, muito turista, cardápio em inglês já, um ou outro, mas ainda grandes vestígios da União Soviética. Só que a Copa do Mundo você roda outra cidade, né? Uhum. E algumas cidades que nunca viu turista praticamente. E aí eu lembro das oitavas de final em Samara, que é uma cidade que ou tá mais 30 ou tá menos 30, assim, já é mais lá pra ponta. E a gente chegou lá muito antes do jogo do Brasil. Então a gente foi um dos primeiros brasileiros a chegar lá. Não tinha cardápio em inglês, então já era um caos, ninguém falava inglês, só os voluntários da FIFA. Já era uma cidade difícil. E o que você faz nessa cidade enquanto o jogo do Brasil não acontece? Você vai para o FanFest, né? Que é um lugar que passa os jogos, etc. Você acaba encontrando pessoas de outras nacionalidades que estão ali pela Copa também. Aí o inglês já é mais comum, você consegue se comunicar. Numa dessas eu só levo coisa verde e amarela pra Copa, assim, não tem nada outra coisa. Então eu fui de Brasil, com a bandeira amarrada, camisa bermuda, etc. Fui pro FIFA FanFest, conheci a família russa, uma criança, uma menina, uma outra criança, um casal, e a gente começou a conversar. Aí o que eu fiz? Eu e meus amigos, a gente trocou bandeira. Eu dei a bandeira do Brasil, escrevi uma mensagem e tal, pra família, e eles me deram a bandeira da Rússia. E aí eu fui a bandeira da Rússia aqui e continuei no FanFest. Acabou o jogo, acabou, etc. Anoiteceu, falei, vamos pro nosso Airbnb descansar. No caminho, essa história é engraçada. O meu amigo conta muito melhor que eu, porque ele dá mais emoção pro negócio, que é meio assustador. No caminho, tava eu e meu amigo andando. A gente estava andando em direção, passou por um lugar meio escuro, andando em direção ao nosso Airbnb, que eram uns prédios, aí você já sai de Moscou, São Petersburgo, já não são mais prédios, não tem tanto hotel, é um hotel na cidade, então é uns prédios, daqueles prédios mais antigões. A gente ouve uma pessoa gritando muito, muito.
Aí eu olho pra trás, tem um cara, sério, o cara parecia um urso polar, assim. Tinha uns 2 metros de altura, 2 metros de largura, gritando. Aí eu olhei, meu amigo também se chama Bruno. Falei, Bruno, cara, será que é com a gente? Não tinha ninguém na rua, era um deserto. Já era meia-noite, 1h, assim. E aí, dia de semana, né, dia de Copa do Mundo, quem tá na... É vida normal pra todo mundo, mesmo pra quem tá na Copa, né? E aí, o cara começava a gritar, eu falei, caraca, eu acho que é com a gente. Ele começou a correr na nossa direção. Aí meu amigo falou assim, cara, a gente corre ou não corre? Aí eu falei, cara, eu acho que ele tá perto demais, não adianta. Ele chegou, olhou pra mim, me deu um esporrão em russo, que eu não sei até hoje, que ele falou, começou a gritar, falando isso aqui, fazendo assim, arrancou a bandeira e foi embora. Pegou a bandeira que eu tinha ganho de presente e foi embora. Assim. Que bem. velho. A Rússia, a sensação de segurança não era tanta, não, porque é uma cultura muito diferente. Tanto contra do Catar quanto do Brasil. Assim, é uma coisa que eu não esperava. O país é lindo. Assim, São Petersburgo é lindo. Moscou tem a área comercial de Moscou é mega moderna. É uma desigualdade social aparente e gigantesca. Mas os castelos, etc., historicamente é muito rico. E você ficou em que período nas Copas? Ficou a Copa toda, só a primeira fase? Eu gosto de ficar a fase de grupo. Depois perde um pouco a graça. Na minha opinião, porque né? A gente perde, né? Tem isso. O bom é que como eu saio sempre ali na fase de grupos ou nas oitavas, eu raramente vejo o Brasil perder. Mas é porque na fase de grupos são 4 jogos por dia, todo dia, né? Aí quando chega nas quartas de final, tem 2, 3 dias sem jogo. Aí na final, depois tem quase uma semana, 5, 6 dias sem jogo. Aí você acaba virando um turismo mais tradicional do que um turismo esportivo, né, para futebol. E eu gosto, a gente vai lá, agora em Doha, a gente ficava assistindo o jogo na TV, ou enfim, no restaurante ou no bar. Então quando sai da fase de grupos, muita gente vai embora, né, porque muito país é eliminado, etc. Passou das oitavas, começa a diminuir muito a quantidade de gente no país sede. Aqui no Brasil, você estava em São Paulo na época? Eu morava em São Paulo, fiz só em um jogo. Engraçado, que eu acho que era uma época que eu estava trabalhando tanto e não tinha dinheiro também para nada. Então eu fui no ingresso que eu ganhei. Era tipo isso, foi a única forma. E não tinha contato, nem existia torcida ainda, né? Eu acho que já existia a ideia de ter. Eu não sei se já ou tinha talvez algo coisa. Muito pequenininho ali, né? Já tinha, foi aqui de São Paulo. O pessoal, percursor do MVA, todo mundo aqui de São Paulo e tal. Então já tinha alguma coisa. Mas nada do tamanho que foi o Catar. E aí você saiu do Catar e foi pra Aspen esquiar. Fui. Eu falei, cara, o Bruno não pisou no Brasil, do deserto cara. O que tá rolando aí? Saí do Catar ali no final da Copa, em novembro, né? E aí a XP foi a primeira empresa brasileira a patrocinar uma montanha de esqui. E a gente foi, todo mundo. Foi eu e Samir, enfim, outros executivos da XP, algumas pessoas, poucas pessoas de outros escritórios. Aí eu tive um intervalo de um mês ali, 1 mês e pouco, saí do deserto do mais 40 para o menos 10 ali da neve. Foi bem legal. Tô ficando bom no snowboard. Demorei para aprender, mas agora já tô fluindo. Não se quebrou todo, não. Me quebrei, caí pra caramba. Mas tô aprendendo a gostar, que é o que a gente tava falando antes da gente começar o podcast, que como a repetição te faz evoluir, né? Então, assim, começa... Coisa que você olhava alguém fazendo lá na montanha, que você vê as crianças assim, mandando muito, você fala assim, não é possível que eu não consigo fazer um negócio desse, né? Aí depois que você vai repetindo 5, 10, 15, 20 vezes, você vai vendo o que você achava difícil fica natural, né? Tá sendo assim com kite, que eu também tô aprendendo kitesurf, tá sendo assim com snowboard. Eu acho que em tudo na vida é um pouco assim também, um pouco. O comentar do vinho, pra gente entrar no assunto vinho. Eu conheço vinho. Quando eu fazia Então... Esse não, mas essa é a historinha. Ah, tá. Quem já acompanha o Tanino Cast desde o episódio 1 não precisa saber, mas às vezes você chegou aqui por causa do Bruno, primeiro episódio. Então, toda vez eu tomo um vinho com o meu convidado. E eu gosto de ter uma historinha por trás. Então, por que eu escolhi esse daqui? Esse aqui é uma vinícola chilena que se chama Corta. Esse é um Merlot, um Gran Reserva. Ele tem 12 meses de barrica de carvalho e tal. Mas por que eu escolhi esse vinho? Porque acho que por 2 ou 3 vezes a gente já utilizou essa vinícola em evento com a Invest Smart,
ou até em algum evento meu e você participou, mas assim, muitas vezes eu sei que você já tomou Cabernet, Petit Verdot, outros varietais. Então esse é o Merlot. Na hora que eu falei, pô, o Bruno vai lá, eu vou pegar a mesma vinícola só para ter um gancho aí para nossa conversa. E aí a gente teve contato inicialmente, pandemia, tudo Confraria. fechado, ninguém saía de casa, confraria online. Vamos, 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 vamos. Então foi o primeiro contato. E aí você levou o formato para o escritório, né, tanto para cliente ou para Os assessores. enfim, foi legal pra caramba aquela noite. E aí eu falei, pô, vou levar esse vinho. Então, como sempre, eu deixo o link na descrição. Quem quiser comprar hoje, 2023, tá? Se for em 2030, não sei quanto vai custar. Não sei nem qual vai ser a moeda até lá, né? Então, hoje ainda é real. R$ 144. Pô, um Gran Reserva? Então, é um baita preço, né, cara? Eu vou levar um, posso? Boa, pode. Bora lá. A gente vai lá pro QG beber mais depois. E aí, Bruno, como é que o vinho surgiu na sua vida? Esse gosto por vinho? Que foi o que nos uniu, né? Não foi a pandemia, mas eu acho que foram as viagens. Porque quando você viaja, obviamente você tem você absorve ali uma cultura local. E quando a gente pensa brasileiro, adolescente, 20 e poucos anos, viagem low cost, você esbarra com lugares que tem bons vinhos. Então, Sim. minhas primeiras viagens eram viagens Uruguai, Argentina, etc. Então, o vinho começou a se fazer presente nas minhas viagens. E aí, em 2015, eu mudei para São Paulo, onde o vinho é muito mais consumido que no Rio. Tá? O Rio ainda tem esse... Óbvio que existe um consumo gigante, mas em São Paulo, pode até ter sido a fase da vida que eu estava, tá? Mas em São Paulo, toda a agenda social envolvia vinho. Então, em 2015, 2016, eu comecei a beber vinho sem entender nada, ainda não entendo, na verdade. E aí começou a ganhar espaço no meu coração, porque a ressaca é menor, não é um destilado, eu gosto desse negócio que é mais natural, etc. Então eu comecei a gostar muito, comecei a preferir vinho, branco de dia e tinto de noite. Hoje é a bebida que eu mais bebo, assim, mais de longe. Uhum. Tá? E agora inverteu, né? Então antes o vinho, eu viajava e por acaso encontrava com vinho. Ano passado eu fiz 2 viagens, Mendonça e Borgonha, para ir tomar vinho, literalmente, né? Então a gente foi conhecer, assim, a gente fez lá as vinícolas de Mendonça e de Borgonha para conhecer mais sobre vinhos. Então hoje você já coloca no roteiro, quero visitar vinícolas. Sim, e tem outras ali. Quero conhecer uma uva que eu gosto muito, que é a Primitivo, então quero ir para a Itália, etc. Agora já mudou um pouco o roteiro, né? Agora eu penso no lugar que eu quero ir para conhecer o vinho daquele lugar. É o oposto, né? Isso é muito legal, cara. Eu acho que eu me apaixonei por vinho por isso. Mas como é que foi o seu primeiro contato com vinho? O mais engraçado possível. Cara, final de 2014, virado de ano 2015, amigo secreto da firma, querendo dar aquela puxada de saco, vou dar um vinho pro meu chefe. Cara, não entendia nada. Entrei numa loja até bacana. Na época eu morava em Manaus ainda. E, cara, esse vinho, tá? Você vai olhando o rótulo. Aí eu joguei no Google para ler alguma coisa sobre o vinho, se o preço era justo e tal, né? Nisso, e olha que eu faço tanta piada com o Vivino, o Google sugeriu um aplicativo chamado Vivino, que eu uso até hoje, apesar de fazer as piadinhas. Baixei, mas assim, olhei no Google a característica, achei interessante o vinho, comprei. Fui, entreguei o presente, amigo secreto, rolou, beleza. Cheguei em casa, vou baixar esse aplicativo. Aí baixei o aplicativo, Merlot, mas no Chile, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, tipo os estilos assim. Falei, não é possível. Quer dizer que a mesma uva faz vinho em diferentes países. Aí fui, assinei um clube de assinatura de vinho. Só que, cara, eu morava em Manaus. Quanto tempo ia levar para esse vinho chegar? Aí eu falei, não, tá, já fiz uma compra no mesmo site. Tá, falei, mas vai demorar para chegar. No dia seguinte eu fui assim lá no Carrefour, algum supermercado que tinha lá. Comprei, provei. Nossa, que gostoso. Tal. Nossa, que gostoso. Tal.
Nossa, que gostoso. Cara, matei a garrafa. Hoje, beleza, eu brinco, falo, garrafa de vinho é porção individual. Né? Tomo 2. Cara, não tinha contato com bebida. No outro dia, eu achava que eu ia morrer. Cara, dor de cabeça, ressaca. Porque, cara, literalmente, eu matei a garrafa porque eu tinha achado maravilhoso. E, cara, de verdade, era um vinho de R$ 15 na época. Ok, trazendo a valor presente, 50 conto. Tal, eu tenho umas histórias trash de vinhos de... dos que custam 15 hoje. E, cara, só que a curiosidade de geografia, de como que era... Aí eu fui, comprava um Merlot do Chile, um brasileiro, ia comparando. Aí eu vim para São Paulo. E eu comecei a fazer o curso de sommelier porque eu não tinha amigo para beber comigo. Eu falava, cara, eu queria tomar esse vinho. Aí a pessoa falou, pô, mas R$ 100 a garrafa de vinho? Você tá maluco? Preço do gin? Dá pra comprar uma garrafa de vodka e ficar louco. Pronto, é verdade. Né? Não fechava a conta. Eu fui fazer o curso de sommelier para ter amigos. E beleza, gostei tanto que é meu negócio agora. Tem até um podcast que não é de vinho, mas é com vinho. E então foi isso. Mas o vinho, ele te faz viajar. Mesmo que você não saia do lugar. Você vai atrás da história, do produtor, da região. Então, cara, eu acho fantástico, cara. Eu prefiro gastar dinheiro com vinho do que com outras coisas. Hoje eu te entendo. Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu acho que eu era o cara do... Pô, R$ 100, compra uma vodka com energético. Exato. E olha que engraçado. Eu comecei a fazer... Tava nas minhas resoluções de ano novo, inclusive. Fazer algo dentro de casa pra me aproximar mais dos meus amigos. Eu voltei pro Rio de Janeiro pós-pandemia, então... Meus amigos de infância, meus amigos de colégio, estão todos de lá. A última terça-feira do mês, então estamos indo para a terceira, eu faço um clube do vinho lá em casa. Chamo todo mundo, quem quiser ir vai, cada um traz uma garrafa, a gente chega ali às 7, 8 da noite, conversa até meia-noite, 1 hora. Então o vinho está me ajudando a me reaproximar dos meus amigos de infância e adolescência do Rio. Legal que está sendo um resgate para você de amigos, mas o outro lado é, cara, quantas portas não te abre sentar para tomar um vinho para um cara que você quer uma proximidade para um negócio, prospectar alguma coisa. Então, vinho é uma bebida mais sociável, mais social que existe. Primeiro porque, ao contrário do que eu fiz na primeira vez que eu tomei sozinho uma garrafa e morri, você não toma sozinho uma garrafa, você não senta e... Você até pode, se você quiser. Mas você abre o vinho sempre na companhia de alguém. Um amigo, da esposa, da namorada, do chefe. Mas, cara, o vinho é social. Você se reúne, né, senta ao redor de uma mesa, cara, para tomar vinho, trocar experiência, gravar um podcast, né, tudo isso. Ô, Bruno, a gente tá viajando aqui, mas tem um negócio que eu curto no seu estilo, que está na sua descrição. Você é minimalista. Sua vida cabe numa mochila, é isso mais ou menos? Como é que é? Aprendi quando eu fiz meu primeiro mochilão, que eu estiquei a viagem. Então era minha primeira viagem sozinho, obviamente, mochilão, etc. Tinha ali um rascunho de roteiro, aí eu levei roupa para 9, 10 dias e passei mais de 20 fora. E aí eu percebi, caraca, e não senti falta. Lavei, pô, nos albergues eu ia, lavava, etc. Falei, cara, é que eu não preciso de tanta coisa. E aí eu tive vários episódios na vida que eu entendi que não faz sentido ter muita coisa. Então, quando eu me mudei para São Paulo, foi em 2015, foi muito no impulso. Então, eu peguei 2 malas, mãe, me dá um edredom aí, roupa de cama, um travesseiro, roupa para trabalhar, etc. Então, eu aprendi a viver com pouca coisa. Isso foi uma etapa, assim, viagem / mudança, foi um estalo. E aí depois isso começou, é engraçado que o minimalismo na minha vida, ele começou por uma necessidade, que era uma mudança rápida, ou por uma necessidade, que era esticar uma viagem. E depois ele foi virando, hoje, aconteceu um episódio engraçado recentemente, vou contar. Toda vez que eu tiro coisa da minha vida, eu tenho uma sensação de prazer, literalmente, tá? Então foi meu aniversário, sei lá, foi agora nesse fevereiro, eu ganhei um monte de roupa. Aí eu botei tudo na minha cama, assim, aí eu ia ganhar a camisa social. Aí eu botava uma, tirava a outra. Aí eu ganhei um sapato. Minha mãe me deu um sapato de trabalhar. Aí eu botei o sapato no armário e tirei um outro antigo. Então, eu tenho ali quase que não aumenta a minha quantidade de coisas.
Depois, hoje, na fase que eu tô, eu percebo que o prazer que você tem em comprar algo, um iPhone novo, o que for, ele vira frustração em algum momento, porque depois que sai um iPhone mais novo, você já não é mais atual, e quando isso não acontece, é muito raso, assim, é rápido. Quando você gasta mais tempo e dinheiro com experiências ao invés de coisas, eu tô falando aqui de viagem que eu fiz há 15 anos atrás. Poderia não ter feito uma viagem e ter trocado de carro. Então, eu percebi que faz muito mais sentido para mim eu investir muito mais em pessoas e experiências que em coisas. Então, assim, eu tenho aversão à mala grande, eu tenho aversão a ter muita coisa. Eu lembro que quando eu me mudei para o Rio, eu dei um monte de coisa, que eu saí de São Paulo, então já tinha pouca coisa. Dei panela, essas coisas, não fiquei com nada. Assim, voltei para o Rio, fui para um flat, aí depois me organizei para ir para um apartamento. A minha mudança do flat, que flat é minha roupa de cama, não precisa de nada, né? A minha mudança do flat para apartamento foi uma mala. Aí eu pensei, cara, tem uma mala. Aí já tinha uma mala daquelas grandonas. Toda a minha vida cabe numa mala. Fiquei super feliz. Eu falei, caraca, tá tudo aqui. Se eu botar isso aqui na mala de um carro e eu quiser passar agora 5 anos na Alasca, eu consigo. Então, o minimalismo, para mim, ele tem essa sensação de te deixar mais leve. Eu sempre tive isso na minha cabeça, de me deixar com mais mobilidade, de me deixar as coisas mais simples. E no final, isso acaba refletindo em outros campos da sua vida, até nos investimentos. Olha que doideira. Então, na minha carteira de investimentos, eu sou minimalista. Eu não tenho 20 fundos imobiliários. Eu tenho 3 fundos imobiliários. Eu diversifico, obviamente, que tem que diversificar, mas de uma forma minimalista. 2 de cada, 1 de cada, você não vai me ver o extrato tem 10 mil reais, você botou em 20 coisas diferentes. Então, assim, não, é tudo simples e bem feito. O imposto de renda não dá 40 páginas. Nada, né? Dá uma. Uma cota do fundo. Tem gente que tem isso, né? Tem 350 reais isso aqui, 200 nesse. Cara, assim, eu tenho optado pela simplicidade, assim, em todos os campos da minha vida. Desde de roupa até enfim, sei lá, coisas da casa, etc. E aí sobra mais tempo e dinheiro para experiências. E o vinho, eu considero o vinho uma experiência. Então eu adquiri agora, nessa fase da minha vida, todo meu aniversário eu vou no mesmo... É a segunda vez, tá? Não é nada muito longo. Eu vou lá num restaurante em Ipanema e tomo um Barolo. A experiência de estar no restaurante. Aí ano passado eu vi minha família, esse ano foi eu e a minha namorada. E não é o vinho, para mim, eu conto como uma experiência. Não conto como um objeto. Então, comprar um vinho bom para levar para o clube do vinho dos meus amigos. Não é comprar um vinho para você beber sozinho em casa, como você falou. Então, eu tenho focado em experiências, em viagens, em curso, em me desafiar a fazer algo muito difícil, né? Porque quando você vai envelhecendo, é muito fácil você ficar numa zona que você não é mais desafiado, porque você faz algo muito bem na sua vida e você pode simplesmente só fazer aquilo. Então, eu tô caminhando para esse lado e em menos coisas e mais experiências e pessoas e conexões, etc. Eu ia te perguntar como não cair em tentação de consumir, mas o vinho não entra, por exemplo, como um produto, né? Ele faz parte da experiência que você vai ter, que não seja agora, mas no momento que a garrafa for aberta. Exato. Né? Tanto que eu olho minha adega e eu falo assim, caraca, quando eu olhei para esse vinho que eu trouxe lá de Borgonha, eu falei assim, caraca, esse vinho vai ser o vinho da experiência que eu vou ter com o Edio, ou lá conhecendo o QG, ou aqui no podcast. Eu olho para os vinhos assim, eu olho para a minha adega, eu não penso no vinho ou no preço do vinho. O vinho, ele me dá 2 sensações. A viagem que eu fiz para tê-lo, que a maioria dos vinhos que eu tenho hoje são que eu trouxe de viagem, e como eu vou usá-lo. Então eu nem penso no gosto do vinho. Eu olho lá eu fui para Mendonça, todo mundo vai para Mendonça e compra lá o Nicolas Catena, né? Isso aí. Eu olho para ele assim e falo assim, caraca, qual a experiência que eu vou usar esse vinho? Será que vai ser... o vinho quando a gente fazia 20 bilhões de custódia? Então o meu drive é muito mais para esse lado do que para o lado, tem um vinho caro, eu vou abrir e beber, entendeu? Ô, Bruno, quando eu abri a caixinha de pergunta, a galera começou a mandar algumas coisas, né? Uma que me chamou a atenção, que eu falei, isso é bem bacana e cabe.
Ficou, acho que foi na época do Clubhouse, não lembro, que você falava muito de empreendedorismo, quase que um pitch ali de 1 minuto, não Eu e a era? Cris, era. E como é que foi essa experiência? E aí eu já emendo uma segunda pergunta, mas pode desenrolar tudo. Se você já pensou em você empreender em outra área? Boa. Vou começar de trás para frente, que a segunda é mais fácil, é mais curta, na verdade. Eu não recomendo que você perca muito o foco. Então, empreender numa área completamente diferente é algo que eu tenho zero vontade. É óbvio que eu posso ser um investidor num restaurante de um amigo ou num negócio que não exija horas minhas. 100% das minhas horas hoje são focadas para a geração de valor das ações da nossa companhia lá da Investmart. Tenho nenhuma pretensão de dividir meu tempo em fazer outra coisa. O Instagram é um hobby que ficou tão relevante que eu contratei uma agência também porque eu não faz sentido perder o foco. Um empreendedor, no início, e eu falo isso numa palestra que eu dou, que eu falo a visão de um investidor ou de um investidor anjo sobre o empreendedor. Os 3 tipos, não sei se eu vou lembrar, mas eu vou lembrar desse. Os 3 tipos de empreendedores que um investidor anjo, um fundo de private equity não gostam. E um deles e eu via muito isso no Clubhouse. É o cara que, você olha lá a descrição dele, ele é CEO de 8 empresas. O Samir, que é o CEO da Investmart, eu não sei como ele consegue ser o CEO de uma. Imagina o cara ser o CEO de 8. Então, assim, o CEO metralhadora, que foi como eu apelidei na época, na minha palestra, é uma coisa que o investidor não vê com bons olhos. Porque imagina, o investidor vai e investe na sua loja de vinho. Só que você tem um hotel, você divide suas horas, sua energia em 6 negócios. Então, não é bem visto pelo investidor. Obviamente, quem está começando a empreender, ele quer testar várias frentes, ele quer se envolver em um monte de coisa e tudo bem. Mas o darwinismo tem que agir ali, a seleção natural, para que em algum momento algo prospere mais ou algo ele tenha mais prazer em fazer e aquilo vá se tornando uma coisa que ele faz muito bem. Existe uma máxima ali nas redes sociais de você ter várias fontes de renda, mas eu só vi, no offline pelo menos, isso funcionar quando as outras fontes de renda giram em torno da principal. Então, assim, eu tenho uma loja de vinho e tenho um podcast que eu uso vinho. Ou então, por exemplo, eu tenho uma empresa de investimentos, mas tenho uma corretora de seguros, uma corretora de câmbio, uma empresa de educação, etc. Então, quando você consegue construir um ecossistema de fontes de renda que giram em torno de um ecossistema, não são coisas completamente apartadas, eu vejo múltiplas fontes de renda funcionando. Quando são coisas muito fora uma da outra, que exigem que você divida muito a atenção, principalmente se você for o principal tomador de decisão de cada uma delas, é muito difícil dar certo. Eu vejo na prática, eu vi gente que começou a prosperar financeiramente, porque é convidativo isso, né? Cara, que eu estou indo bem de dinheiro, agora eu vou abrir uma hamburgueria. Aí o cara desanda nos dois, né? Isso aconteceu real, assim, aconteceu várias vezes. A pessoa empreendeu em algo, vou dar um exemplo já, o cara empreendeu no mercado financeiro, quando o negócio começou a dar certo, que era a hora que o certo seria ele mergulhar ainda mais e fazer aquilo que deu certo explodir. E foi o cara que começou a dar certo. Agora eu vou abrir um hotel. E aí começa a dividir energia e o hotel não anda e o negócio que era para estar numa velocidade diminui. Então eu tenho muito essa preocupação. E hoje eu não tenho nem aptidão, mas a aptidão você treina, né? Nem aptidão, nem vontade de empreender em outra área. 100% do meu drive, dos nossos sócios cara, como é que a gente faz o 15 virar 50, o 50 virar 100, o 100 virar 500, por aí vai. Tá? E quando você tem um ambiente, que é o que a gente tem na InvestSmart, que te dá liberdade para criar e para testar coisas novas, você tem liberdade para empreender. Né? Porque empreender nada mais é que resolver um problema de uma forma melhor do que a forma que ele é resolvido hoje. Né? Então, isso intraempreender, quando você tem um negócio que já prospera de alguma forma, o impacto é mais rápido. Né? Isso é a minha visão. É óbvio que assim, não existe certo e errado. O Clubhouse, e falar de empreendedorismo no Clubhouse é uma história engraçada. O Clubhouse foi um hype, né? Isso que eu ia perguntar, existe ainda? Existe, mas ninguém... longe do que porque era... Eu brincava, que eu falava assim,
já viu no WhatsApp que tem lá assim, não mande áudio. Não vou ouvir. Imagina um app só de áudio. Eu falei, não, calma, não rola. Mas, óbvio, era uma outra proposta. Você tá... É um podcast que todo mundo participava. É um podcast ao vivo com plateia, assim. Era um pouco disso, né? E como é que era a galera que te procurava? O que surgiu de interessante ali que você viu prosperar? A história do Clubhouse ela é muito engraçada e muito boa. E eu tirei um grande ensinamento disso. E que o ensinamento eu já antecipo o ensinamento, depois eu conto a história. Que você sempre colhe os frutos se você surfar bem o hype. Qualquer hype. Aconteceu comigo no metaverso, eu fui um dos primeiros a ter o óculos, que também já saiu do hype. Eu fui um dos primeiros brasileiros a entrar no Clubhouse, provavelmente entre os 100 primeiros brasileiros a entrar no Clubhouse. O que aconteceu? Eu entrei no Clubhouse no meio da pandemia, estava de home office, tinha um tablet, eu ficava full time no Clubhouse. Então, eu trabalhava do laptop e ficava no Clubhouse o dia inteiro. O Clubhouse tinha muito pouco brasileiro e as pessoas começaram a se conhecer. Então, a gente meio que... Esse pessoal que chegou antes, um grupo, todo mundo se conhecia, já trocava Instagram, trocava WhatsApp, etc. A gente loteou o Clubhouse. De 9 às 10 é você, 10 às 11 é você. Aí eu tinha uma que me convidavam, que eu era todo dia... De 8 às 9, 8 às 10, de empreendedorismo, que eu era bem participativo. E eu tinha uma noite, que era essa de pitch, que a pessoa era tipo um Shark Tank do Clubhouse, que foi onde eu conheci a Cris Arcangeli, que era do Shark Tank. Quando a gente loteou o Clubhouse, uma semana depois, explodiu mídia, etc. E todo mundo foi para lá. Todo mundo. E a gente já estava lá antes. Então a gente já estava assim, que tinha dominado o negócio. A gente já estava... bebeu a água mais limpa ali por ter chegado um pouco antes. E o mais engraçado foi que o network que eu fiz por ter chegado antes no Clubhouse e surfado ali um pouco do hype. Eu dividi sala, eu fiz grandes amigos. A Cris Arcangeli hoje é uma das minhas melhores amigas. Eu conheci pelo Clubhouse. E outras pessoas também, a Fefa, o Léo Castelo, grandes empreendedores que eu conheci por causa do Clubhouse, porque a gente meio que interagia, porque eu estava lá muito inserido. E eu dividi as salas com um público mais... Eu já fiz sala no Clubhouse, que era eu, Luiz Assonso, Netinho de Paula, o João Pedro, o Flávio Augusto. Assim, é um negócio muito doido, que só estava lá, com certeza não estaria se eu tivesse chegado depois. Né? Isso foi o maior aprendizado. E no metaverso foi uma coisa parecida também. Que o metaverso também virou um hype. Aí eu falei assim, cara, eu não sou programador, não sei nada. Eu adoro tecnologia, eu gosto, né? Eu sou um gosto meio aquariano ali de querer saber do futuro, etc. Mas eu não é minha praia. Mas eu li, pesquisei, comprei, comecei a usar e comecei a falar sobre as minhas percepções de leigo sobre aquilo. E por isso, dei entrevista na Record, fui procurado pela imprensa, fui convidado a fazer várias palestras e participar de painéis sobre isso. Então, e aí isso refletiu no meu Instagram de forma absurda. Tem pelo menos ali uns 10 mil seguidores que estão lá por causa de alguma coisa do metaverso, que viram e pouca gente falava sobre, de forma didática, porque o cara que falava era um programador, usava outro tipo de linguajar, etc. Então, surfar o hype, você colhe algum fruto. Mesmo se o hype acabar, que é o caso do Clubhouse. O hype acabou e eu comprei uma empresa que eu conheci no Clubhouse. E já vendi. Então, assim, surfar o hype, eu quando digo o nosso private equity da Investmart, você colhe muitos frutos quando você surfa o hype. É só você ver o pessoal que fez podcast quando ninguém estava fazendo. Tá todo mundo ali, né? Não, é até uma piada. Eu acho que eu devo ter feito no primeiro episódio. Cara, deve ter mais podcast do que gente no mundo. Porque eu não consegui achar um nome. Sério? Estavam todos usados. Cara, depois eu te conto. Várias ideias geniais. Já tinha. Caraca. Mas eu falei, cara, eu quero fazer. É mais pra mim do que... exatamente. Não tô pensando, sei lá, vai ser o maior podcast do Brasil. Não, e é uma forma interessante de se desafiar. E eu deve ter, tá? Mas eu não conhecia nenhum que tinha... Não é um podcast de vinho, mas tem vinho. Com vinho. Mas com vinho. É que eu compro os meus convidados, né? É verdade. Você consegue gravar? Pô, tô atolado aqui, então, mas vai ter um vinho. Pô, tô indo. Eu vim do Rio pra tomar esse vinho.
E aí lá no Clubhouse, falando de empreendedorismo, você se deparou com alguma ideia? Essa empresa que você comprou surgiu disso, Surgiu de dos lá, pitch? foi um amigo que eu fiz lá. Não foi no pitch, foram em outras salas de mercado financeiro, mas veio de lá. E aí uma coisa que é interessante, né? Você vai ficando mais velho, você vai tendo muito prazer em impactar positivamente a vida das pessoas. E o Clubhouse foi uma boa ferramenta para isso. Então, na sala do pitch, eu tive a oportunidade de ajudar muita gente dando dica mesmo, ou conversando depois, ou chamando para lá conhecer o escritório. Muita gente que eu conheci o Clubhouse estava no evento que eu fiz agora em fevereiro, já conheceu o escritório, ou já tomei um café, etc. Então, conseguir impactar muita gente, que é uma coisa que hoje faz parte da minha missão ali. Mas comprar empresa, fazer negócio, foi esse específico. Network foi absurdo, assim. Foi com certeza o período da minha vida que eu fiz mais networking. E isso, tá? Hoje tem um aplicativo lá. De vez em quando eu entro e falo assim, cara, será que tá voltando? E eu não sei. Eu vou entrar para ver, não tá voltando, não tem ninguém. Aí, infelizmente, tá? Porque a proposta foi interessante. E o mais doido, olha como é que o hype ele pesa até para o empreendedor, né? O valuation do Clubhouse chegou a 4 bilhões. Caraca, assim, pessoas achavam que ia ser o novo Instagram. Então, assim, caraca, era matérias maioria americana, assim, o fim do Facebook, etc. E no final não foi, né? E teve algum contato, e aí acho que é importante para quem quer empreender e tal, tipo, sei lá, um pitch muito absurdo, assim, de uma empresa que você fala, cara, não tem pé nem cabeça, e que o cara botava todas as fichas dele. Tem é porque eu não sei como é que é o Shark Tank, mas obviamente tem um filtro muito grande para você chegar a falar lá no programa. No Clubhouse, não. Levantou a mão, sobe. Então não era bem um pitch, assim, tem várias histórias engraçadas, assim, o que a gente percebia é que o pitch tem um negócio. Tá? Um bom pitch é como se você tivesse ali um revólver com 3 balas. E aí você tem que mirar em 3 lugares. Na cabeça, no coração e no bolso. O que isso quer dizer? Primeiro no coração. Então, quando você fizer um pitch, no primeiro momento, você tem que mostrar o quanto você é apaixonado e entende daquilo que você vai vender. Eu quero vender isso porque minha mãe era confeiteira, então eu passei a minha vida inteira vendo bolo. Então, a primeira parte ela é passional, assim, de mostrar paixão e que você entende daquele negócio, aquele negócio está de alguma forma inserido na sua vida. Deu o tiro no coração. Depois é o tiro no racional, no cérebro. Aí depois que você mostrar paixão, você mostra, cara, e é um mercado de X tamanho, que tem X pessoas, e X não chega em X praças, etc. Aí você foi na razão. Aí depois você vai no bolso. E eu preciso de X mil reais para transformar isso aqui do ponto A para o ponto B, vou gastar com isso, e vai ficar desse tamanho e vai faturar isso. Então um bom pitch é assim. É óbvio que quando você pega uma pessoa aleatória lá no meio da sala, a pessoa já tá mais, ela quer falar. E aí vinham poucos pitches, na verdade. Vinha muito assim, eu tenho aqui minha loja e tal. Aí a gente acabava... O nome era pitch em 2 minutos, mas podia se chamar mentoria em 2 minutos. A gente dava dica, legal e tchau. Então, assim, foi mais na intenção de ajudar as pessoas que estavam com alguma ideia ou desenvolvendo algo, ou já tem algo e querem melhorar, do que com a dinâmica de ser um pitch mesmo, de procurar um negócio para investir ou virar sócio. Assim. Ô Bruno, e qual que é a expectativa aí para os próximos anos, tanto do escritório e do mercado? Como é que vocês estão vendo? Assim, vai ser desafiador para o empreendedor? Troca governo e continua a mesma coisa, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Qual que é a visão aí dos próximos 4 anos? Quando a gente pensa só no econômico, a gente vê o juros subindo e tudo bem, faz parte. O Brasil é muito cíclico no sentido de política monetária. Só que momentos de juros altos são momentos que o custo de oportunidade fica mais caro, né? Então, se você tem 14% ao ano sem se mexer, por que empreender e tomar algum tipo de risco, né? Isso é um pouco da cabeça do investidor, da cabeça até do empreendedor que já tem algum tipo de caixa. Eu tenho uma loja aqui que me dá dinheiro, eu queria abrir a segunda,
Só que é melhor guardar esse dinheiro aqui, ganhar 16 ao ano, sei lá, 14, 13 ao ano, do que eu assumir risco, empregar, etc. Então é normal. Obviamente, quando se fala de política, é um tema sensível. Eu falo tranquilamente que, tirando, obviamente, os pormenores, cada partido, ou cada viés, acredita que o caminho para o Brasil melhorar é um. Um acredita que o Brasil vai melhorar se seguir para um caminho, o outro acha que vai seguir por outro. E no caminho que a gente vai estar hoje, é um caminho que envolve um Estado mais presente, mais impostos, e tudo bem, não tem certo e errado, tem o que cada um acha que funciona. Quando a gente segue esse caminho, é normal que os empreendedores, os grandes empresários, eles diminuam um pouco do apetite a risco. Então, a gente está vivendo um pouco disso. O Brasil, ele tem essa grande característica que ele é assim, muito importante para o mundo. A gente é um país de commodities, então a gente tem essa segurança de ser um grande exportador. Então a gente tem uma segurança de produção, de arrecadação, de PIB, que isso não importa qual governo vai ser. Então a gente tem esse colchão de segurança ali, que ele vai existir independente de quem tiver no executivo, no legislativo, no judiciário. E a gente, como negócio, a gente gosta de pegar a contramão, no sentido de, se a gente está vendo que as pessoas estão se segurando, a gente está vendo que o empreendedor está preocupado, está fechando loja, está demitindo, a gente faz o contrário. Então a gente está com o pé no acelerador, assim, numa velocidade insana, achando que 2023 vai ser o ano que a gente vai ganhar market share. Então a gente está com um projeto de expansão, que é a minha área, insano, que me tira o sono constantemente. A gente está contratando muito, a gente quer contratar pelo menos umas 800 pessoas esse ano. A gente quer contratar, a gente está numa velocidade... É quase que dobrar de tamanho. É quase dobrar. Eu adoraria conseguir dobrar, tomara que eu consiga. Mas a gente está mirando ali 800 novas pessoas entrando, por aí, vai. A gente quer abrir pelo menos mais umas 20 novas operações esse ano. Então, a gente aprendeu a tomar risco. Então, assim, é um mercado mais difícil? Sim, é um mercado que o investidor fica mais na renda fixa e ele não quer mais saber tanto de bolsa, de fundos multimercados. É um mercado que o empreendedor sofre um pouco mais, o capital de giro fica muito caro, começa a conta para se fazer investimentos no seu negócio, fica difícil de fechar, mas a gente vai fazer mesmo assim, a gente vai tomar risco, a gente vai expandir, já está expandindo, janeiro, fevereiro são meses que a gente está expandindo bastante, a gente vai colocar o pé no acelerador, a gente acha, eu acho, né, particularmente, que o Brasil tem um negócio, tem um ouro ali, que é o brasileiro, que é um povo extremamente empreendedor, que é um povo extremamente criativo. A gente tem um viés de achar que o empreendedor é o cara da mesa ping-pong, mas o empreendedor no Brasil é o autônomo, que está lá com a sua barraquinha, que está lá vendendo coco na praia. Então o Brasil é um país de gente que sabe se virar. E esse sempre foi e vai continuar sendo o motor do Brasil, inclusive em termos de arrecadação. Então, se a gente vai ter um governo que precisa aumentar a arrecadação, então precisa de que o volume de impostos seja maior, ele precisa de gente que empreenda e que empregue. Senão não tem muito para onde correr. E a gente está empregando, empreendendo e tentando crescer. Não era nem o foco, mas você deu a deixa, eu acho que para quem está assistindo pode ser importante. Dessas 800 vagas, a maioria é de agente autônomo? Como que funciona? O que a pessoa precisa ter para ser uma das 800 pessoas? A gente tem muita vaga júnior, tá? Então pessoas que querem entrar no mercado financeiro, a gente tem uma cadeira chamada SDR, que é uma mesa de pré-venda nossa. Então são as pessoas que estão ali na linha de frente, conversando com potenciais clientes para convencer essas pessoas a falar com o assessor. São mais de 100 vagas só aí. A gente tem muita vaga de assessor de investimentos. Aí o assessor de investimentos ele tem que ter uma certificação chamada Ancor,
que a gente dá o curso gratuito. Então, se alguém quiser o curso gratuito, pode ir lá no nosso Instagram. Ou então até vai no Instagram do TaninoCast. Eu vou deixar o link na descrição, se Pronto. manda certinho, já tá ali. A gente dá um curso gratuito para a pessoa que quer se certificar e virar um assessor de investimentos. E quando a gente cresce a parte comercial, de quebra, a gente cresce o nosso jurídico, o nosso financeiro, a nossa área de Todo expansão. back-office cresce junto. Né? Isso. Muito bom, mestre. E aí, o vinho, curtiu? Excelente. Esse você não tinha tomado. Você tomou, eu lembro do Petit Verdot, lembro do Cabernet. Lembro. Eu passei a pandemia, um pedaço dela lá em Balneário, eu lembro dele. Não, e aliás, então acho que teve um Carmener, que eu devo ter. Teve o eu tava no Carmener. Isso, é isso aí. O Carmener foi eu que fiz, o Cabernet foi com o evento online da Invest e o Petit Verdot foi presente de fim de ano. Exatamente. Ó, minha memória é boa. Mas você já fez as pazes com o Carmener? Já, cara, é só piada. Eu sei. Eu gosto, aprendi a gostar. Não, tem bons. Tem alguns que mais dureza, mas no geral são bons, cara. Mas tem uma coisa que você falou um dia que é engraçado, que um dia eu tomei um ruim. Que é... Qual é o gosto dele? De pimentão, né? Só mas... que é o pimentão verde. Isso. E tava muito aparente. É. E quando você é leigo como eu, você não nota. Mas eu lembrei de você quando eu fui tomar. Eu falei, cara, será que vai vir pimentão? Aí veio assim, parece que tava tomando suco de pimentão. Eu falei, realmente, tem bons, mas também tem uns que não são tão bons. Estica o braço aí, quero mostrar os meus presentes. Pegar. Acho melhor tirar o fone, deixa eu ver. Deu. Convidados, os próximos, a régua tá subindo, hein? Esse aqui o Bruno trouxe da bolsa, um destilado de Taná. Provavelmente mais ou menos como se fosse uma grapa, né? Então, um destilado seria um vinho de Taná. Muito bom. Tem um amigo que gosta muito. E um Chambole do Amiot de Cervera. Esse é bom. Esse a gente vai tomar agora lá no QG. Deixar aqui do ladinho. Que acaba o podcast, mas a gente continua a conversa. E essa parte não vai pro ar, não tem jeito. Ô Bruno, você estava falando, né, cara? Era uma dificuldade de te mandar vinho na pandemia. Por causa Você não tinha endereço. Não tinha endereço, né? Eu me mudei muito. Você falava, não, eu tô em Balneário, tô no Rio, sei lá, tô em São Paulo. A história real é o seguinte. Na pandemia eu tava meio que recém-solteiro. Eu morava em São Paulo. Terminei meu relacionamento em São Paulo. Um ano antes da pandemia. Eu tava recém-solteiro, morando num apartamento grande ainda. Aí no carnaval que o mundo acabou, eu fui pra Santa Catarina. E quando eu voltei pra São Paulo, o mundo tinha acabado. Todo mundo voltou. Assim, eu fiz grandes amigos de Santa Catarina e eram amigos assim. Era um amigo de Goiás, um amigo de Cuiabá, dois amigos de São Paulo. A gente se encontrava lá, passava um final de semana junto, depois cada um voltava pro seu estado. Quando eu voltei para São Paulo e vi que o mundo acabou, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer aqui, nesse apartamento, sozinho, escritório fechado? E os meus amigos que estavam comigo no carnaval, em situações semelhantes. O que a gente fez? Todo mundo fechou o apartamento, alugamos um apartamento gigante lá em Santa Catarina, e foi meio que um co-work. Uhum. A gente pegou um apartamento gigantesco, cada um num quarto, e passamos a pandemia todos lá meio que juntos. Assim, foi quase que se tornou uma rede de apoio ali. Tem gente que tá lá até hoje, tá? Que nem voltou mais, que ficou de home office. Eu voltei para São Paulo, depois mudei pro Rio. E foi isso. Aí eu fui para essa... Assim, voltei para Balneário na época com essa galera. Aí depois eu descobri que eu sou muito ruim em home office. Eu falo assim, cara, eu não posso morar com um grupo de amigos numa casa gigante porque eu não consigo trabalhar bem. Aí eu saí e me mudei. Minha primeira mudança. Aí fui para um flat. Aí eu falei assim, cara, pandemia, flat pequeno, não consigo. Uhum. Aí eu me mudei de novo. Aí vou pegar um apartamento, vou morar sozinho, porque senão não consigo trabalhar. Mas vou pegar um apartamento um pouco maior. Aí foi um apartamento maior. Foi ali que eu comecei a ter um endereço. Mas acho que eu fiz 4 mudanças ali nessa pandemia, tentando me encontrar lá. Aí depois deu tudo certo, aí depois eu voltei, aí foi mais tranquilo. Não, eu lembro, cara. Eu ia te mandar vinho, eu tinha Mudou o endereço. Não, eu tinha que falar, mas pra onde que é, né? Não tô não sei onde. Eu falei, legal. Mestre, tem uma tradição aqui. Todo convidado que vem... bom, a tradição agora é trazer presente pra mim. Mas uma delas é assinar a rolha do vinho. Deixa eu pegar aqui.
Todo mundo me cobra. Por que você já não deixa a caneta na mão? Eu falo, não quero ficar pegando. E aí você vai depositar aqui no vasinho do Tanino Cast. Feito. Botou. Ó, tá crescendo o vasinho, hein? Daqui a pouco a gente enche aqui. Chegar com, sei lá, 50 episódios, só que tá cheio, hein? Aí tem que chamar os 50 convidados para ir lá pro QG, comemorar. Eu já comecei a pensar assim, pô, e se eu chamasse os 10 primeiros pra fazer um rolê? Dá pra fazer? Desculpa pra tomar vinho sempre tem, Sempre né? tem. Isso aí nunca falta. Inclusive a gente vai continuar aqui. Temos vinho? Puta, lá no QG ainda? Agora. Já era, vamos derrubar a loja. Nesse pré-carnaval aí vai... Inclusive, se bobear, a gente vai se encontrar. Então, lá no desfile das campeãs. Boa. Tá. Quando isso aqui... Eu acho que vai pro ar, o seu, na quinta, que é véspera do... Tá. Então, você vai ver a gente aqui e a gente vai postar uma foto junto. Então, vocês estão vendo agora, vocês já sabem qual escola ganhou. A gente não sabe ainda, porque ainda não é a apuração é quarta-feira de cinzas. Mas, verdade, na quarta, mas na quinta vai pro ar o episódio e no sábado provavelmente, ou domingo, a gente se encontra por lá. Fechadíssimo. Brunão, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. É um prazer, a gente vai beber mais ainda, mas para quem tá em casa aí, fica o nosso adeus e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau, saúde.